nós queremos agradecer a presença do professor Júlio Correia Rezende. É um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez no Campus Avançado Sinop, né, falando aí da sua experiência em relação às questões educacionais. A Sinóvia, ela estava numa reunião em Cuiabá, está no trajeto, retornando para Sinop, e pediu para representá-la aqui, conduzir esse momento junto com a Rose. Tá? Então, nós vamos apresentar o professor Júlio, que vai trazer uma fala hoje sobre metodologias ativas, modismo ou mudança necessária. Professor Júlio diretor, né, de ensino do campus Otaíde, doutor em educação. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Então, eu passo a fala para você, professor Júlio. Ó, Jair aqui, ó, está presencialmente para ajudar aqui nesse momento, nas nossas conversas. Até mais. Tá ótimo. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez pelo convite de estar virtualmente aí em Sorriso, no IF. Conheço a cidade, gosto muito da cidade. Agradeço a Sinóvia, ontem nós estivemos juntos, né, no encontro. Agradeço a Rose mais uma vez e a acolhida aí do campus, tá? Esse é um tema que é bastante importante nos dias de hoje. Eu acho que o mundo mudou muito e a gente ainda está nesse movimento de mudança do funcionamento da sala de aula, das instituições de ensino, e é um tema bastante relevante da gente trazer para o cotidiano. Então, eu trago aqui a ideia das metodologias ativas e deixo essa pergunta inicial, que não tem uma resposta exata, mas se ela é um modismo ou se ela é uma adequação aos tempos atuais. Não temos uma resposta exata para ela, tá? Pode ser que em alguns casos seja a primeira resposta, em outros casos seja a segunda resposta, mas vou fazer reflexões para trazer não verdades, né? Não conceitos fechados, mas reflexões que podem ajudar a nós educadores a nos colocarmos em reflexão e em movimento dentro da sala de aula, e a instituição de ensino também se colocar em movimento para que sejamos cada vez mais adaptados ao mundo que vivemos, né? Então, eu começo aqui com a reflexão de que o mundo mudou radicalmente nos últimos 50, 60 anos. Eu trago o historiador Eric Hobsbawm, que diz que o mundo mudou mais nos últimos 50 anos do que havia mudado nos últimos 3.000 anos. Esse historiador tem uma série de livros incríveis, né, desde o século XVIII, se não me engano, XVIII, XIX, até os tempos atuais, e isso é muito impactante. Ao mesmo tempo que a gente olha para as instituições de ensino, elas ainda mudaram muito pouco do que em relação ao que elas eram algumas décadas, alguns séculos atrás. Ou seja, passamos no corredor, ainda temos um professor que fala a maior parte do tempo, alunos que ouvem, reproduzem, memorizam, e o modelo segue o mesmo. Por um lado, esse modelo, como ele está aí por muito tempo, ele é interessante, positivo, traz aprendizados grandes para os alunos. Por outro, esse modelo, acho eu, ele está numa fase de crise, mostrando em certa medida uma obsolescência. Então, a pergunta que nos cabe, que não é fácil a resposta, é assim: como os estudantes mudaram? Como a sala de aula mudou? Isso tem muito a ver com todas essas mudanças que o historiador traz e que não é fácil de compreender. Mas a gente parte da constatação de que é estranho o mundo ter mudado tanto e a sala de aula ainda ter mudado tão pouco. Então eu começo com essa reflexão, e aí eu preparei essa fala de uma forma invertida. Ao invés de trazer conceitos primeiro, explicações, eu vou trazer exemplos. Eu vou trazer 4 grandes exemplos, tá, da minha prática, e depois, através desses exemplos, eu tento
explicar um pouquinho melhor do potencial das metodologias ativas, do como elas podem ser positivas dentro da sala de aula e na instituição de ensino, e também problematizações. É importante dizer de onde eu venho como educador, de qual é a visão de educação que eu tenho, e não quero convencer ninguém disso, uma corrente filosófica, pedagógica, que eu concordo e me inspira a ser educador através desses pilares centrais. Primeiro, a ideia do ser mais, né? De que o ser humano nasceu para aprender, para brilhar, para descobrir o mundo, para se manter curioso, essa luz interna de ser melhor, de descobrir os seus dragõezinhos internos, de utilizar a vida como um processo de melhoria e de aprendizado, né? E diante dessa perspectiva, são 4 pilares muito importantes, que é o diálogo, ou seja, aprender uns com os outros, é a colaboração, aprender em conjunto, né, através de atividades conjuntas, a autonomia, a capacidade de a gente escolher como a gente aprende, quando aprende, e, claro, escolher esses caminhos dentro de propósitos, objetivos, de grupos específicos. E a capacidade da gente ler o mundo de forma crítica. Então, esses são 4 primeiros pilares que eu busco ver o mundo como educador, e a partir dessa visão de mundo eu construo a minha prática em sala de aula, que eu vou trazer logo em seguida. E outros 4 pilares que são da Unesco, que são esses 4 pilares da educação para o século XXI, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Percebo que essa pedagogia tradicional do professor falando e 40 alunos ouvindo, ela está muito centrada no aprender a conhecer, né? Muitas vezes apenas no memorizar e no reproduzir mesmo. Mas a Unesco nos provoca nesse sentido de que a educação precisa trabalhar com um aluno mais integral, íntegro, inteiro, um ser como um todo, que precisa também fazer, precisa aprender conviver em grupos, né, em sociedade, trabalhar em grupos, e a ser no sentido existencial. Dito isso, eu vou trazer 4 grandes exemplos da minha prática, lembrando que eu sou um professor como todos, cometo erros, tem dias ruins, tem turma que eu brigo, depois eu preciso mediar o conflito. A nossa profissão, eu considero ela a mais difícil que existe, e cometo erros como todos os outros. Mas, como eu fui desde o começo olhando a educação por um outro olhar, eu me permiti construir uma sala de aula considerada por alguns como um pouco diferente do tradicional. Então, vou trazer esses exemplos e vou tentar, dentro desses exemplos, mostrar esses pilares que balizam a minha prática aqui, que eu estou trazendo agora. Então, primeiro eu queria contar uma história de uma disciplina que eu leciono, um componente curricular, no 6º semestre, que é o último do curso de graduação de turismo aqui no campus. Eu já trabalho com consultoria também na área de gestão pública do turismo, mais com municípios, e já trabalhei com empresas. E aí tem uma disciplina que chama consultoria, para que eles aprendam a ser consultores. E aí, ao longo dos anos, eu fui refinando a metodologia da disciplina, e eu cheguei neste ponto. Cada aluno escolhe um restaurante, e ele vai desenvolver uma consultoria durante o semestre nesse restaurante. Por que restaurante? Já foi hotel, já foi livre, já foi açaí da esquina, mas o que eu notava? Quando ficava muito livre, o aluno pegava às vezes uma coisa muito grande, um hotel muito grande, e virava um trabalho muito teórico, muito distante da realidade. Porque como é que ele vai identificar problemas de um grande hotel e trazer soluções, botar preço, né, pensar os caminhos para resolver o problema? Então, e aí eu notei também que quando podia ser coisa muito pequenininha, tipo carrinho de sorvete, o trabalho ficava muito simplista. E aí a gente fechou em restaurante por esse motivo, porque ele é intermediário. Todo estudante, de uma forma ou de outra, já foi comer um espetinho, já foi comer um lanche na rua. Então,
é um restaurante que ele frequenta ou que ele deseja fazer e que ele vai precisar ir lá 4 vezes ao longo do semestre. Então, além disso, para dar consultoria, você precisa entender daquilo que você está falando. Então, se eventualmente o estudante escolher um espetinho, às vezes ele já foi em 10 espetinhos. Ele já sabe que um tem um banheirinho limpo, o outro, o garçom vem com a roupa bem organizada, com um caderninho para anotar, no outro o cardápio é bem legal. Então ele já tem repertório de soluções para esses restaurantes, né? Claro que ele está no 6º semestre de turismo, ele já estudou gestão, finanças, tudo relativo a essas empresas também. Bom, como é que eu organizo o semestre? Perceba que eu dou pouquíssimas aulas expositivas. Vamos imaginar que um semestre tem 20 semanas. Aqui na metodologia eu já coloquei basicamente o calendário de 4 semanas inteiras. São 4 visitas, são 4 aulas preparatórias para visitas, que eu já explico. São 4 aulas de compartilhamento do que ele viu na visita, ou seja, a gente abre a roda logo após a visita, na semana seguinte, e eles compartilham, olha, o meu restaurante está com tal problema, o meu restaurante está muito quente, o meu banheiro estava sujo, os meus alimentos são mal conservados. E depois, além disso, para ter um aporte teórico, 4 debates de textos que vão nos ajudar a pensar os restaurantes, os conceitos, os problemas. Então, como é que são as visitas? A primeira visita é um grande diagnóstico que ele vai, bate foto do cardápio, conversa com o dono, ele tem que pedir a anuência do dono como um processo de consultoria mesmo. Então ele faz um quadro de tudo que ele percebeu ali, que ele considera qualidades e defeitos. Então é uma visita de diagnóstico. E aí, antes dessa visita, eu faço uma aula preparatória, como fazer o diagnóstico no restaurante. Então, nesse momento, a aula é expositiva, focada em mim. Então, eu faço uma aula preparatória, ele faz a visita de diagnóstico. Mais uma aula preparatória, ele faz a segunda visita, que é a parte de arquitetura, ambientação, marketing, onde ele tem que conversar de 5 a 10 clientes, fazer algumas perguntas. Então, eu faço a aula de preparação e na semana seguinte ele vai ao restaurante fazer a visita para entender essa parte específica. A terceira etapa é a parte financeira. Ninguém consegue solucionar problemas em empresa se não entender as finanças dela. E aí, eu explico, construo com eles toda uma planilha financeira de entradas, saídas, ganhos, né, custo fixo, variável, para que ele entenda que não é só dizer, o restaurante é quente, vamos botar ar-condicionado. Esse restaurante tem condição? Quanto custa? E a quarta etapa é uma etapa da consultoria, que ele pega tudo isso que ele entendeu de bom e de ruim e ele vai propor soluções, buscando às vezes na teoria, às vezes nos restaurantes, na prática, né? Ele vai propor soluções do tipo climatizar, mas esse restaurante não tem dinheiro para trabalhar, não é o público exatamente, não tem a necessidade de ar-condicionado. Então vai ser um climatizador, vai custar R$ 3.500 e ele vai recuperar em tanto tempo. O resultado final é um quadro de consultoria e ele tem que devolver isso para o dono no final. Pois bem, percebam que em geral, eu tenho 4 aulas que o foco está em mim. Todas as outras aulas, o foco está no aluno, porque ele tem que ir ao restaurante, né? Ele tem que, na volta, é muito rico a aula em roda de compartilhamento, porque um aluno ajuda a resolver o problema do outro restaurante. Ele compartilha um problema, um colega fala assim, o meu resolveu isso. E assim vai um momento de construção coletiva das soluções. E os debates para trazer um aporte teórico, ideias, conceitos, por que o restaurante hoje é tão importante na sociedade, como ponto de encontro, etc. Critérios de qualidade. E aí, falta uma semaninha aqui para o semestre, normalmente é uma visita que a gente faz num dos restaurantes dos colegas, a gente escolhe, vai todo mundo, uma espécie de visita técnica, né? Uma semaninha de recuperação, e assim eu fecho o semestre. E aí, para trazer outro assunto que tá também na pauta nos nossos campi, é a questão da curricularização da extensão, né? Que os cursos superiores têm que ter 10%. De repente, quando nos últimos tempos a gente foi começando a aprender sobre o tema, eu percebi que essa disciplina eu já curricularizava ela há muito tempo. Ela é 100% extensão.
porque ela leva o aluno à comunidade para gerar soluções, melhorias na comunidade, no caso os restaurantes. Os alunos gostam. Dificuldades de alguns alunos. Primeiro, não é uma disciplina que eles resolvem na última semana do semestre. Esse aluno que começa morno e quando a água começa a bater na bunda ele quer resolver tudo no final, não funciona assim. Então, 4 visitas eu divido a nota em 4. E aí, professor, e a prova final, como é? Fazer a consultoria. Ah, mas se eu não fiz nada, você vai ter que fazer tudo, as 4 visitas. Então, não dá para ele começar da terceira etapa, da quarta etapa, ele vai ter que começar do diagnóstico. Então, o aluno precisa ter uma mudança cultural também do aluno, não só do professor. Né? O professor muda de papel e o aluno também precisa mudar. Alguns demoram a se adaptar, mas a maioria gosta muito, porque ele tem chance de ir lá e ver os problemas e propor soluções. Bom, esse é o primeiro exemplo. Eu vou para o segundo exemplo, que é um pouco mais complexo e que nem sempre acontece, não depende só de mim, aconteceu algumas vezes, por exemplo, o Plano Municipal de Turismo, que são políticas públicas para o município desenvolver o turismo. Essa é a minha área de especialidade na minha formação. Nós fizemos uma parceria com o município de Poxoréu, fomos 16 estudantes, durante 10 professores, durante 1 ano e meio, eu coordenei esse projeto junto com alguns colegas, e a gente fez várias visitas, entre 8 e 10 visitas, e aí foi muito rico, porque a gente ia sexta-feira à noite e voltava domingo à noite. Os estudantes faziam entrevistas com secretários, com comunidade, eles iam nos atrativos turísticos, conheciam os problemas da cidade em profundidade, desde saneamento básico até questões de urbanismo. Então, e depois nós formulamos juntos, nesse projeto de 1 ano e meio, 65 políticas públicas para o horizonte de 4 anos, 8 e 12. Políticas públicas de turismo. De todo tipo que vocês imaginarem de políticas públicas. E aí, no ônibus, os alunos, a gente vinha compartilhando as experiências. E aí, muitos deles diziam, olha, se eu tivesse que escolher entre essa experiência e eventualmente as aulas, eu escolheria essa experiência. Eles cresceram muito, eles estavam a campo, é como se fosse aqueles 2 anos de residência da medicina. Né? Agora, isso aqui já é outro nível de complexidade. Foi um projeto de extensão enorme, um acordo de cooperação. Então, o aluno estava totalmente no protagonismo, totalmente não, protagonismo, né? Liderado por nós, orientado por nós, professores, mas foi muito, muito intenso e muito aprendizado. Hoje nós temos alguns alunos trabalhando nas áreas, tá? Em prefeituras, com políticas públicas, e chegaram muito requisitados pelo mercado, uma coisa que antes era difícil. O mercado olhou para eles e falou, vocês sabem fazer inventário turístico? Né? O Ministério do Turismo exigiu dos municípios turísticos, né? E a maioria das cidades não sabiam fazer. E eles sabiam assim, mas com muita experiência, né? Exemplo 3, eu volto ao ensino médio novamente, aliás, começo agora no ensino médio, que é uma paixão que eu tenho, no primeiro ano do curso de eventos, tá? E aí eu paro o segundo bimestre, eu dou aula também de turismo, é uma matéria introdutória, para falar do fenômeno turístico, da indústria turística, e eu começo por uma parte de hospitalidade, que é o bem receber, né? Para depois chegar na parte mais técnica, mais complexa, hotéis, prefeituras. Então, a primeira parte, eu me permito parar o segundo bimestre e eles dão aula daquilo que eles amam. Cada um tem que dar uma aula de 10 a 15 minutos, mais ou menos. O tema é totalmente livre. Pode dar aula de dormir à tarde, pode dar aula de política, de experiências que eles tiveram, de viagem, de feminismo, do que eles quiserem. O único critério é que tem que ser boa a aula. Que ele tem que estar preparado e que ele tem que se entregar 10 a 15 minutinhos para a sua turma. É o único critério. E o que acontece? Normalmente as aulas são incríveis, mas incríveis. E aí eu paro 2 meses e meio, e aí, do ponto de vista do indivíduo, do aluno, ele tem que dar uma super aula. Do ponto de vista do coletivo, a gente está sempre em roda, e o coletivo tem como objetivo acolher
um pouquinho daquela paixão do colega. Por quê? Aprendendo a acolher um pouquinho do melhor, do talento do colega, depois a gente vai aprender outras questões da convivência, de aprender a acolher um pouquinho das sombras, dos dragões do colega, para também ter essa educação para o conviver, essa educação social, socioemocional, vamos dizer assim, né? E o que acontece depois que termina esse bimestre? Eu nunca mais preciso pedir silêncio na vida. Porque durante 2 meses e meio eu os ouvi atentamente e, e além de ouvi-los, eles puderam expressar um pouco daquilo que eles são no íntimo e que raramente a escola deu oportunidade deles de dizer. Tem aula sobre desenho, na semana passada teve aula sobre leitura, sobre relacionamentos tóxicos. Eles falam do que eles desejam realmente, né? Então, eles se sentem ouvidos. E aí depois, quando o foco da aula volta em mim novamente, eu nunca mais preciso pedir a eles silêncio, porque eles entenderam que há uma alternância de foco, ora no coletivo, ora no professor, isso é muito importante, né? E a nossa relação se fortalece muito, vira uma relação de muita confiança pelo fato de eu ter ouvido eles com bastante atenção e carinho. Eventualmente, quando uma aula é ruim, eu chamo no canto, separado, e digo, olha, quer fazer de novo? Acho que você não veio bem preparado, mas isso é raro. Normalmente, eles dão aulas incríveis. E no superior eu faço isso também, mas aí eu separo 20% da nota para a pessoa dar uma aula do que ela quiser também. E são aulas incríveis. Eu já chego mais no porquê e na potência desse exercício com vocês mais para frente. E aí um outro exemplo do ensino médio, que é a própria produção de eventos, que na prática é produção de projetos, né, de administração de projetos. O curso de eventos, se a gente tira a roupinha dele, ele é um curso de administração aplicado a eventos. E gestão de projetos é bastante complexo, envolve planilhas financeiras, envolve planejamento, envolve equipes, envolve grana, etc. Né? Então, o objetivo é produzir um evento. No começo do semestre, do ano, eu reúno a turma, a gente pensa juntos o evento. Claro que tem que ter uma mediação minha muito presente, porque senão eles pensam eventos muito grandes, que eles não têm experiência para realizar, às vezes pensam eventos muito pequenos, tem que ser algo que a gente tenha pernas para fazer, né? Então eu faço uma mediação e tem uma coisa que é muito importante, quando a gente tem as ideias dos eventos e depois a gente vota, normalmente o que acontece numa sala que está preparada para trabalhar em grupo? Ou que não está preparada. Quando uma ideia ganha, aqueles que perderam falam assim, não, não quero, não participo, mas não é bem assim, né? E aí eu já os preparo para, olha, nós vamos fazer uma votação, mas depois disso todo mundo tem que fechar com a mesma ideia, porque a gente vai ser uma equipe, a gente vai dividir em grupos e a gente tem um resultado a entregar coletivo, ou seja, nós estamos testando aqui a inteligência coletiva de vocês, não a inteligência, a competência individual. E aí a gente escolhe o tema, planeja no sentido de que vai ter um grupo que vai cuidar do palco e da iluminação, do festival musical, do IF, por exemplo. A gente tem vários vídeos desse na nossa página, o dia do grafite, o dia musical, tem vários vídeos sobre esses eventos. E aí um grupo vai cuidar do marketing, outro grupo vai cuidar das finanças, outro grupo vai cuidar, né, dentro do marketing tem o site, tem o convite, tem os prêmios, etc. Né? E aí, a cada aula, a gente abre uma planilha na tela, ou no papel pardo, ou no computador, aquela planilha tradicional do o que, quando, como e onde. Né? Então, pessoal do marketing, o site está pronto? Não, está quase pronto. Por quê? Então falta só um arremate. Então a gente vai a cada aula fazendo um processo de gestão de projetos mesmo coletivo. Né? E a gente chega para a execução do evento e após o evento a gente faz uma avaliação do que a gente fez corretamente, do que a gente não fez corretamente, que a gente pode melhorar, e a gente fecha um ciclo de planejamento de gestão de projeto, que é algo bastante complexo, que o mercado gosta muito, as empresas gostam muito que os profissionais saibam, e
E é uma metodologia que muitos e muitos de nós usamos há muito tempo, né? Metodologia de projetos ou de solução de problemas, e funciona muito bem. Agora, desafios dessa também, desafios e dificuldades. O aluno vem com uma cultura, normalmente, de que ele é um indivíduo dentro da escola. Quase todas as notas são individuais, raramente cobra-se a inteligência coletiva. Então, quando eu digo que metade da nota do evento é coletiva, é a nota de todos, alguns se assustam e dizem, ah, mas se uns não trabalharem... Falei, pois é, aqui nós vamos, nesse momento, uma parte da nota é medir a inteligência coletiva de vocês. Tem que mediar os conflitos, porque eles não estão acostumados muito a trabalhar em grupo, brigam muito, né? Às vezes sentem muito a pressão. Então, tem um conjunto de desafios. Perceba que eu estou trazendo isso porque o professor muda de figura, tá? Então, uma pergunta que se faz muito, metodologia ativa, dá mais trabalho? Alguns professores dizem que sim. Na minha visão, voltando lá ao exemplo da consultoria, dá menos trabalho, mas não é que eu estou em busca de menos trabalho, não. Eu dou 4 aulas ao longo de um semestre. Essas aulas têm que ser muito boas, muito orientativas, dar os instrumentos para eles irem ao restaurante, né? Mas depois disso, a próxima aula, eles vão ao restaurante, a próxima é de compartilhar, eu fico na mediação, fulano, como é que é o seu restaurante? Ciclano, a cozinha, qual foi a solução mesmo? Eu fico na mediação, né? E depois eu também tenho que cobrar resultado, entrega a consultoria, devolve, dá a devolutiva para o dono. Então, muda-se a função do professor. Agora, trazendo esses 4 exemplos, eu trago aqui uma pequena problematização para a gente entender um pouquinho se metodologia ativa é um modismo ou se possivelmente ela é uma adequação ao tempo que vivemos, né? Existe essa pirâmide, né, do William Glasser, que fala sobre o aprendizado. Não necessariamente eu considero essa pirâmide exata e precisa, tá? Eu o utilizo mais como exemplo, eu acho que ela tem alguma verdade, tá? Eu acho que ela tem possíveis defeitos, mas alguma verdade. Então, dizem que do que a gente... eu acho que ela já começa com um erro grave, porque quando a gente lê alguma coisa, a gente lê num certo ritmo, e mais lento, e a gente aprende muito. Um livro a gente pode guardar, aprender por anos, né, com um personagem, etc. Então eu acho que essa pirâmide possivelmente tem alguns errinhos, mas elas não servem de exemplo. Aulas que eu fico sentado só ouvindo é muito diferente de uma aula que eu vou para o laboratório fazer, aprender fazendo. Então, essa pirâmide ela nos mostra um pouco da fragilidade do nosso modelo, que é um modelo centrado no conteúdo, na reprodução, no professor, né? Eu acho que a gente precisa ficar antenado, porque o mundo mudou muito, o aluno mudou muito, e a sala de aula precisa mudar para um modelo mais participativo, mais ativo, do professor numa outra função, né? E percebam que nessa pirâmide, o 95% ali, o último é ensinar. Voltando às aulas apaixonantes, por que é tão rico? Porque, além de tudo, quando o cara se prepara uma semana, 2 dias, 5 dias para dar uma aula para a turma com essa responsabilidade, quando ele chega, ele aprendeu muito, muito sobre o tema, que é o que nós, educadores, nós vivenciamos. De repente, a gente nem tem, da nossa formação, da graduação, mestrado, doutorado, etc., a gente nem tem tão sistematizadozinho aquela área que a gente dá aula, mas ao longo do semestre você vai só melhorando, preenchendo as lacunas, porque no ato de se preparar para ensinar, você aprende muito, muito, muito. Bom, então aqui aí eu já fiz essa fala outra vez, já conversamos, né? Mas eu preciso dizer que existe um posicionamento meu, de uma visão de educação que não necessariamente está correta, mas que é a visão que baliza a minha prática. Então, de um lado, você tem a educação tradicional, que tem suas qualidades, que tem a sua importância histórica, né, que funciona em muitos momentos e para muitos alunos, mas é essa educação centrada no professor, no conteúdo, num currículo que a gente chama de enciclopedista, ou seja,
na minha área eu tenho que dar todo o conteúdo de milhares de anos naquele momento, então eu estou sempre correndo com o conteúdo, ao invés de focar em experiências, em saltos de aprendizagem, de desacelerar um pouco esse excesso de conteúdos para gerar grandes aprendizados, né? Perceba, a disciplina de consultoria, eu poderia começar conceito de consultoria, tipos de consultoria, detalhes, problemas da consultoria, eu poderia dar uma aula totalmente teórica com grandes autores, com grandes empresários, com grandes consultores, mas é claro que alguma coisa fica de fora da minha metodologia. Eu tenho que ir trazendo a teoria, eu trago através dos 4 textos que a gente debate, eu trago através das minhas aulas, mas não é 100% de aula expositiva e teórica, né? Então, eu já penso que hoje em dia a gente precisa, o nosso aluno demanda, a sociedade demanda uma educação centrada mais na relação estudante-professor, né? Com foco no aprendizado. E por isso a gente debate tanto currículo integrado e currículo integral. Integrado no sentido de que os problemas do mundo são integrados. Então, dentro da instituição de ensino, do ensino médio, curso superior, a gente pode separar um momento do currículo para pensar questões integradas, né? E integral porque o ser humano é um todo, ele pensa, sente, chora, age no mundo, e a gente precisa formar mais do que só pensar no aspecto intelectual dele, né? Bom, e aí eu trago algumas frases aqui que são frases, digamos assim, que de um autor que defende a experiência como forma de aprendizado e critica um pouco essa sala de aula muito teórica, centrada na aula expositiva. Então ele diz aqui: o aluno escuta na sala de aula a verborreia de seu professor. Após terem recheado sua memória, ele ensina tudo, exceto a se conhecer, a tirar proveito de si mesmo, a saber viver e a ser feliz. A educação tem início em seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, ele já se instrui. A experiência precede as lições. Aqui ele está defendendo a importância das experiências na vida de um estudante, né? E do aprendizado. É apenas por meio do movimento que aprendemos que existem coisas distintas de nós. Percebam que a nossa educação ela é da mobilização. A gente mobiliza um aluno numa carteira durante 13 anos da vida dele, 12, 13 anos, e a gente rompe pouco com o cotidiano da sala de aula, né? Agora vem a surpresa. Esse autor, ele não está falando dos tempos atuais, não é uma grande novidade. Ele escreveu isso em 1762, num dos livros mais clássicos da educação, que é o Emílio de Rousseau, onde lá atrás ele debate uma educação mais voltada na experiência, com bastante foco na autonomia do educando. Ele é um grande clássico, esse livro, referência para sistemas de ensino, como o sistema de ensino japonês. Quando a gente vê a sala de aula dos japonesinhos lá, onde eles limpam, cozinham, né? Quando a gente viu os japoneses aqui na Copa do Mundo limpando o estádio no final, né? É fruto de uma outra concepção de educação, em que o aluno ele é mais protagonista. Perceba, o aluno virar protagonista não é o professor perder a importância, não. Tá? O professor muda de função. Então, metodologia ativa é essa aprendizagem ativa, que é um meio que o professor pode utilizar, em que ele e o seu aluno juntos, né, constroem práticas, projetos e caminhos para o aprendizado coletivo, né? Então, metodologia ativa, às vezes a gente confunde assim: olha, a sala de aula está difícil, o aluno mudou muito, a sala dos professores parece um muro das lamentações, nossa, os alunos estão desrespeitosos, não desligam o celular, nossa, por que você não tenta um joguinho? Por que você não tenta uma dinâmica? Não, é também isso, é também as dinâmicas, é também uma educação mais lúdica, sim. Mas eu fiz todo esse exercício para mostrar que tem toda uma outra concepção de educação
onde o aluno é mais protagonista e o professor um grande mediador do conhecimento e do aprendizado, e que metodologia ativa ela é mais do que uma dinâmica, um jogo, uma didática que você usa aqui e acolá. É toda uma concepção de educação um pouco diferente dessa tradicional. Nós, no Instituto Federal, em geral, já é muito comum os projetos, as visitas de campo, as pesquisas, os projetos de extensão, já é bastante comum. Só que ainda não é central nos nossos currículos. É aquele professor empreendedor que leva para a empresa, é o outro professor que desenvolve o robô tal, o outro professor que tem agora, como nós temos aqui no campus, um professor com uma quantidade enorme de alunos para Olimpíadas de História. Perceba que são iniciativas de professores que fazem, às vezes no seu tempo extra, fazem projetos, integrações incríveis, metodologias incríveis, mas não é central. Parece que agora é currículo, agora é aula. Então, a aula você tem que passar na porta da sala, o professor falando e o aluno sentado. E aí a função do professor, eu uso a seguinte imagem. Nesse modelo nosso tradicional, o professor tem que reter a atenção, porque ele tem que passar o conhecimento. Então, a função dele fica, de certa forma, alguém que precisa entreter estudantes que ficam passivos, apassivados, né? Os estudantes têm que sentar, calar, ouvir, reproduzir. Quem mais reproduz o livro e o professor na prova é aquele que tira a melhor nota. Então, o professor é como se fosse um músico entretendo ali 40 ouvintes, né? E a nova função do professor essa função de mediação nesse aluno protagonista, é a função do maestro. E os alunos como músicos. Nossos alunos estão nos pedindo isso, na minha compreensão. De novo, não quero trazer como voz da verdade, mas na minha compreensão, a sociedade está nos pedindo isso, os alunos estão nos pedindo isso. E aí, sobre autonomia, escolha do aluno, tem o Neil, que é da escola Summerhill, escreveu aquele livro Liberdade Sem Medo, que é um livro incrível. Ele diz o seguinte: a gente pode confiar nos alunos. Quando eles se engajam, eles participam, eles se entregam. E aí ele diz o seguinte: por que um músico de uma orquestra ele entra no tempo certo e o outro músico do violino entra no tempo certo? Porque estão todos comprometidos com o resultado daquele coletivo. Cada músico da orquestra quer que aquela música fique linda. E é por isso que dá para dar mais autonomia ao estudante, trabalhar de forma colaborativa, mais dialógica, porque eles vão se engajar, eles vão se sentir parte. E, portanto, eles vão se comprometer. Agora, desafios são muitos. E perceba que a função do professor, na minha opinião, não é mais trabalho. A gente vê frequentemente, dá muito trabalho, metodologia ativa, planejar. Eu não vejo nem que é mais, nem que é menos, mas muda. Então, a gente tem que ter experiência na mediação de conflito, na proposição, na cobrança. Peraí, você tinha que ter lido tal artigo científico, tal texto, para você conseguir interpretar essa entrevista que você fez aí na comunidade. Vamos imaginar que a gente utilize a pesquisa, né, faça uma pesquisa com a turma. Se você não lê o artigo, você não vai entender a entrevista, né, sobre o centro histórico ou alguma coisa. Então, faz parte a cobrança, faz parte a mediação, faz parte a organização. Então, o professor ele muda de função. E claro, não é uma competição e não é anular o passado, dizer tudo que fizemos foi errado. Não é isso. É assim, você continua com aqueles momentos que é muito importante a sua aula expositiva. É o momento, e como eu disse nas aulas apaixonantes, o que acontece? Quando você alterna o foco no coletivo e no professor, no aluno, no coletivo e no professor, ele passa a entender muito mais o seu momento de fala como professor e respeitar muito mais. Então as coisas melhoram em sala de aula porque o aluno tem o seu espaço, né, o seu momento de fala, as suas escolhas, né? Então a gente muda de função. Continuamos com uma profissão super, super difícil, mas agora com novos desafios. E bom, é isso. Para finalizar,
se metodologias ativas são modismo, né, ou adequação aos tempos atuais, vamos imaginar que a gente está nesse contexto de continuar com os mesmos currículos, com a mesma concepção de o aluno tem que ficar ouvindo, e de repente um dia eu me canso, vou lá, busco uma dinâmica, nem conecto a dinâmica direito com os objetivos da aula e trago. Aí ela é modismo. Agora, se eu a entendo como um movimento para uma nova concepção de educação, em que o aluno é mais protagonista, aí eu acho que ela é adequação aos tempos atuais. Os tempos mudaram muito, os jovens são ou querem ter um protagonismo maior nesse mundo de redes sociais, com todos os problemas que existem, tá? Que a gente precisa refinar, mas eles querem viver numa sociedade mais dialógica, que eles escolham uma parte do currículo deles, que o nosso currículo, que é muito aéreo, pouse no cotidiano do aluno, né? Às vezes a gente começa a disciplina de gastronomia, falando dos vinhos, esqueci a palavra, a harmonização dos vinhos com os pratos. O aluno fala assim, não dá para aprender a fazer arroz primeiro não, professor? Né? Ele está o tempo inteiro pegando essa abstração dos nossos currículos e tentando trazer para o mundo, pousando o nosso currículo no chão, no cotidiano, currículos que imitam a vida, né? Então, se a gente percebe a metodologia ativa, se a gente encara como uma mudança de cultura da sala de aula, vai ser difícil, os alunos vão ter um tempo de adaptação, mas eu creio, acho que na minha prática eu consigo ver isso, que a relação aluno-professor muda e os resultados são incríveis, tá? Porque os alunos, eu entendo que a formação melhora de qualidade deles. O aluno, quando faz uma consultoria no restaurante, ele se sente seguro ali na frente para colocar no currículo dele que ele é capaz ali na frente. Ele efetivamente, o mercado entende isso como uma qualidade maior. Muito mais do que se eu desse 10 textos, 1000 slides sobre consultoria e que eu tivesse forçado a decorar conceitos complexos, eu acho que o salto é bastante grande. Bom, é isso, e eu fico aberto aos diálogos, às perguntas, às discordâncias gentis, estou disponível.